né? Então a gente precisa estar atento a isso, tá bom? Eu separei aqui uma expressão que é a seguinte: se eu encontrar, eu perdi, mas deixa eu ver aqui no ensino. Dois, 256. Encontrei, mas eu vou pegar. Vamos pegar B como a seguinte expressão, certo? X 3x mais 4 verdade, fazer diferente. Vou escrever assim: 3x mais 4x sobre 2 raiz quadrada de x mais 1, bom dia, de x mais 1 a terceira. Certo? Tinha separado uma expressão mais complicada, mas não consegui encontrar. Bom, vamos imaginar que eu queira resolver, né, saber aonde o B é, por exemplo, maior ou igual que zero. Imaginar que eu esteja a fim de descobrir isso. Ou seja, onde é que essa expressão é positiva? Bom, aqui aparece uma coisa do segundo grau, né? Aqui aparece uma novidade, aparece uma raiz quadrada. E dentro nós temos uma expressão do primeiro grau ao cubo. Tá certo? Bom, como é que nós fazemos isso? Tá certo? A primeira coisa é sempre observar quando é que faz sentido a gente calcular uma raiz quadrada. Condição para que uma raiz quadrada exista. Por exemplo, aqui tem a raiz de uma expressão x mais 1 a terceira, não é? Tem que ser maior ou igual a zero. Opa, a expressão que está dentro da raiz, ela tem que ser positiva, ou na pior das hipóteses igual a zero. Tá certo? Só faz sentido nisso. Então, toda vez que a gente escreve uma raiz, a gente tem que estar atento a essa condição, né? A raiz só está definida, quer dizer, a condição para que raiz de A exista, né? Para que raiz de A exista, a condição é que esse A tem que ser maior ou, na pior das hipóteses, igual a zero. Só nessa condição, né, a gente tem que o raiz de A existe. Certo? Muito bem. Bom dia. Então, vamos lá, a gente pode rearrumar isso aqui, né? Rearrumar isso aqui da seguinte forma.
Esse cara aqui dá pra gente fatorar, não dá? Dá pra colocar um x evidência? Dá pra colocar um x evidência, não dá? Dá. Aqui a gente pode colocar x evidência, nós ficamos com 3x mais 4, certo? E o que é que nós podemos fazer aqui? Tá certo? O que é que nós podemos fazer aqui? Olha, se eu estou afim de descobrir aonde isso é maior que zero, eu preciso estar com a condição de que esse número aqui seja o que vocês me disseram, maior que zero. Tá certo? Então vamos lá. A condição disso aqui ser maior que zero, a gente pode até reescrever isso assim. Não sei se vai ser interessante, mas a gente poderia escrever, ver se vocês concordam comigo, que eu vou dar uma informação também que é relevante. Isso eu posso escrever como sendo 2 módulos de x mais 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Para não dizer que eu estou fazendo macumba, não é? Eu vou explicar direitinho uma propriedade que é muito utilizada e que a gente esquece. É o seguinte: quando eu tenho raiz quadrada, por exemplo, de x ao quadrado, tá certo? Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Mesma coisa. Essa é uma propriedade geral tá certo? De radicais. Se você está levando esse momento aqui, a mesma coisa você colocar aqui. Isso aqui, usualmente, o que a gente faz? A gente cancela, né? O 2 com a raiz e diz que dá o x. E aí a gente comete um erro grave. Porque isso só é verdade se esse número x for um número positivo. O correto aqui, nesse corte, é colocar um módulo de x. Usualmente a gente esquece disso. Então, esse corte que a gente faz, né, isso só dá x se esse número for positivo, certo? Então, isso é importantíssimo. Só para você ter uma ideia de como funciona isso. Olha, se você não colocasse um módulo, vamos ver isso com um exemplozinho. Imagina que aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, né? E eu extraio a raiz quadrada disso. Tá? Isso, por um lado, é a mesma coisa que raiz de 4, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. E raiz de 4 é quanto? 2. Certo? Por outro lado, eu posso escrever isso como sendo raiz de menos 2 ao quadrado. E que se eu aplicasse o corte, como a gente costuma fazer, o que vai sobrar aqui é quem? Menos 2. Né? Fazendo isso cancelamento. Então, se isso fosse verdade, a gente está provando que menos 2 é igual a quanto? 2. Isso não é verdade, a gente sabe, né? Como é que o número positivo é igual ao número negativo. Então, observe que se eu colocasse um módulo aqui, resolveria o problema. Porque o módulo de menos 2 é 2, portanto 2 seria igual a 2. Então, há uma necessidade de a gente, tá certo? Sempre quando faz esse corte, coloca uma módulo. E a gente esquece completamente disso. Isso muda a configuração da sua resposta. Não é? Então, a gente poderia trabalhar aqui. Observe que aqui é x mais 1 ao cubo. Eu escrevi x mais 1 ao quadrado vezes x mais 1. E aí, quando eu tirei o x mais 1 ao quadrado, ele saiu com um módulo por conta da questão do sinal, tá certo? Perfeito? Muito bem. A gente não falou em módulo ainda, tá? Portanto, eu não vou usar essa situação, porque eu vou falar um pouco de módulo que é um outro caso, né? Mas isso aqui é importantíssimo, né? Importantíssimo essa informação. Bom, como é que eu faço para estudar o sinal dessa expressão? Bom, vocês concordam comigo que isso aqui só é possível, tá certo? Essa raiz só é possível para x mais 1 ao cubo ser um número que? Positivo. Ora,
sabemos então que a primeira condição aqui é que o x mais 1 ao cubo seja maior ou igual, aqui nesse caso, como está embaixo, só maior que zero. Certo? Olha, o cubo aqui, o que é que ele faz com o sinal? Ele muda o sinal do cara levado ao cubo, ele muda o sinal? Não, ele mantém, não é? Por exemplo, menos 2 ao cubo dá quanto? Menos 8. Mais 2 ao cubo, né? Mais 8, né? Ele mantém o sinal, tá certo? Ele preserva. Então, na verdade, bastaria que eu estudasse a condição dessa expressão aqui ser maior que zero. Se você quiser, não é? Se isso não for razoável, é só observar que isso aqui é x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 1 maior que zero. Então eu olho para isso aqui com um produto de 3 fatores e poderia agir dessa forma aqui. Só que o sinal vai ser o mesmo, tá certo? Por isso que só bastaria estudar o sinal de um deles, porque esse sinal apenas preserva. Está claro isso para vocês? Está claro? Bom, então, ver isso aqui, a gente vai estudar o sinal do x mais 1, que é uma coisa que a gente conhece, primeiro grau, portanto é uma reta, inclinação o quê? Positiva, tá certo? Quem é o zero? Menos 1. Então, a gente iria menos 1. Tá bom? E aí você teria que a inclinação positiva é isso. Isso aqui seria positivo aqui. E seria negativo porque está abaixo do lado de cá. Olha, para que a minha raiz exista, essa parte aqui não é necessário considerar, tá certo? Porque não existe raiz quadrada no negativo. Perfeito? Então bastaria eu considerar no sinal dessa expressão, porque eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz lá, não é? Eu vou estudar o sinal dessa aqui, vou estudar o sinal dessa e fazer o cosseno de sinais. Eu estou dizendo que na parte de baixo, não é? O que me interessa, na verdade, é só x maior que menos 1, porque para x menor que menos 1, essa expressão é negativa e a raiz não faz mais sentido. Perfeito? Então, basta a gente fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o 3x 2 mais 4x, que é essa expressão aqui. Como é do segundo grau, eu nem vou usar a fatorada, certo? A gente já sabe que isso aqui tem concavidade voltada para onde? Para cima, tá bom? Então, olhando da forma fatorada, você vê claramente quais são os zeros da expressão, não é? Quem são os zeros? X igual a 0 e x igual a menos 4 terços. Então, eu teria menos 4 terços e 0. Concavidade, vocês disseram, voltada para cima, não é? Ok? Como esse cara está no denominador e a minha expressão é maior ou igual que 0, tá certo? A gente vai sempre incluir os zeros do numerador e a parte de baixo, que é 2 vezes a raiz de x mais 1 ao cubo, tá certo? A gente já estudou o sinal aonde me interessa, né? Que começa no menos 1. Então, 4 terços é maior, menos 4 terços é menor que menos 1, né? Não é isso? Você dá menos 1, alguma coisa, tá? Então, menos 1 está pelo lado de cá. Esse cara aqui é um zero do denominador, portanto ele vai permanecer aberto, né? E aí você tem a inclinação da reta daqui, só me interessa essa parte aqui.
desse sinal. Ok? E aqui embaixo a gente vai colocar o sinal de B. Observe que aqui já fica determinado os sinais: mais, menos, mais. Usando o mesmo princípio, né? Acima 2x positivo, abaixo, então você tem isso. Mas observe que só me interessa um valor de x que atenda às duas expressões. E essa expressão de baixo só vale para valor de x maior que menos 1. Né? Então eu vou me preocupar com o sinal só a partir daqui. Certo? Beleza? Então a partir daqui eu baixo. Ok? E aí eu faço o jogo do sinal, né? Menos e mais. Então o sinal dessa expressão, partindo do pressuposto que ela existe, e ela só existe para valores maior que menos 1, tá certo? Maior que menos 1. Perfeito? Ele fica perfeitamente determinado aqui. Então, maior ou igual que zero, qual seria a resposta? Qual seria a solução para a gente? Qual seria a solução dessa pergunta que a gente fez para vocês? Seria todos os números reais, tá o quê? X maior ou igual a zero. Certo? Isso porque a condição de existência, ela me colocou, tá certo, uma possibilidade de a gente já trabalhar. Se eu já tivesse falado em módulo, por isso que eu não quis misturar, a gente poderia fazer isso de forma mais fácil, né? Enfim, a gente poderia ter melhorado isso. Mas veja que, na hora que você estuda o sinal também, eu resolvo qualquer outra coisa. Porque se a pergunta fosse B menor que zero, a solução já está aqui também. Quem é B menor que zero? Certo? Era x entre maior que menos 1 e menor, tá certo? Ou igual a, ou menor que zero, se fosse só menor, certo? Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: é importante demais que a gente aprenda a fazer, tá certo? Essa determinação de sinal de expressões. Importante demais. Então vocês exercitem um pouco isso, porque isso é o dia a dia. Isso vai ser a coisa que você vai encontrar, tá certo? Com o trabalho. Bom, mas já que apareceu o módulo, vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar de uma outra coisa que também traz grandes problemas. A gente está interessado no seguinte: pega x pertencente aos reais, certo? O que significa módulo desse x? Isso aqui tem uma definição